voltamos para mais uma aula desse jeito em que eu explico para vocês algumas coisas aqui, escrevendo junto com vocês, de uma maneira assim mais próxima, tá bom? A gente vai tratar agora dos zeros da função quadrática. Lembra que eu coloquei lá no grupo um PDF e pedi para vocês copiarem no caderno? Essa informação é muito importante, a gente vai utilizá-la em vários momentos, então é essencial que vocês saibam. O que são os zeros da função quadrática? Eles ocorrem quando f de x ou quando y for igual a zero. Quando eu tiver f de x igual a zero, quando isso aqui for igual a zero, lembra que o f de x é a mesma coisa que o y, então quando eu tiver o meu y igual a zero ou o meu f de x igual a zero, eu vou encontrar os zeros da minha função. Ok? Vamos dar um exemplo. Na aula passada, o primeiro exemplo que eu dei de função quadrática completa, aquele exemplo que eu dei para vocês foi assim. F de x é igual... Quem é que lembra do exemplo da aula passada? Foi x ao quadrado mais x menos 2, ok? Então, qual é a ideia aqui? Esse foi o exemplo que eu dei na aula passada e esse é o exemplo que a gente vai resolver junto para encontrar os zeros da função quadrática, ok? Primeira coisa que eu tenho que saber, observe aqui comigo. O meu f de x tem que ser igual a zero. Então, esse negócio aqui, veja aqui comigo, ó, isso aqui precisa ser igual a zero, ok? Então, eu tenho isso aqui igual a zero. Veja, observe aqui. Observe aqui comigo. A gente esquece essa parte aqui da função e a gente tem só isso aqui. Olhe só para isso. O meu f de x é igual a zero. O que foi que eu fiz? Eu vou pegar isso aqui e substituir por zero, certo? Substituir isso por zero. Como é que eu faço para continuar agora? Agora eu esqueço esse pedaço e olho para o outro. Vou continuar, reescrever o que tem aqui, ó. É igual a x ao quadrado mais x menos 2. O que foi que eu fiz? Só substituir o meu f de x por zero. Então, como é que eu vou fazer agora para organizar esse negócio? Imagine comigo, pense comigo o seguinte, pense comigo numa outra continha. Eu vou colocar aqui do lado para vocês entenderem o que é que eu quero dizer. Imagine comigo aqui, ó, uma outra conta. Pense aqui comigo. Imagine que 10 vezes 2 é igual a 20, certo? 10 vezes 2 é igual a 20. Se eu trocar o lado da igualdade, se eu escrever 20 é igual a 10 vezes 2, isso vai mudar o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que 10 vezes 2 é igual a 20. Mas se eu mudar, se eu colocar o 20 para o lado de cá da igualdade, só mudei as duas coisas de lados na igualdade. Mudei os dois, lembrem disso, mudei os dois. Coloquei o que estava no primeiro lado para o segundo e coloquei o que estava no segundo para o primeiro. Será que muda o que eu quero dizer? 10 vezes 2 é igual a 20. 20 é igual a 10 vezes 2. Eu mudei esse para cá e mudei esse para cá. Não ficou a mesma coisa? O sentido não é o mesmo? Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. O que é que eu tenho aqui? Ó? 0 é igual a x ao quadrado mais x menos 2, certo? Só mudei aqui, peguei o que estava aqui em cima e coloquei aqui embaixo. O que é que eu vou fazer? Vou trocar os lados da igualdade para a gente organizar, para isso aqui ficar uma equação do segundo grau direitinho. Vou pegar isso aqui e colocar para o lado de cá. Eu vou ter, ó, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu não modifiquei nada. Eu só troquei as duas coisas de lado. O que estava de um lado eu coloquei do outro e esse daqui eu coloquei para cá, ok? É a mesma coisa. Vamos reprisar o que foi que a gente fez até agora? F de x é igual a zero. Então, zero vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 2. Aí eu fui e troquei os lados. Só isso que eu fiz. Agora veja aqui comigo. Observe o que é que eu tenho aqui, ó. Isso aqui, o que é que é? É uma equação do segundo grau. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau. Qual é a fórmula da equação do segundo grau? Quem é que lembra a fórmula? A fórmula da equação do segundo grau é
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tenho que saber qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C, certo? Nessa equação aqui, lembra do que eu já falei lá na função quadrática? Quando não tem o número do lado do x, é sempre 1, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos lá comigo. A, que é o que está do lado do x, é igual a 1. B, que está do lado do x aqui, é igual a 1 também. E o C é igual a menos 2. Aqui no lugar do C eu tenho 2, mas tenho sinal negativo. Levem sempre o sinal junto. C é igual a menos 2. O que é que eu vou fazer agora? Aquela formulazinha que a gente aprendeu lá no 8º, 9º ano, a fórmula de delta, do discriminante, certo? O termo que a gente utiliza para essa letra grega, esse triângulo é discriminante, que vocês conhecem, que a gente conhece normalmente por delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B2 menos 4AC. Todo mundo lembra disso, não lembra? Aquela fórmula que ficou como mantra na cabeça da gente, que a gente repetia e repetia e repetia. O que é que eu vou fazer? Pegar os valores de A, de B e de C e substituir nessa fórmula aqui. Então, o que é que eu vou ter, ó? Delta é igual B ao quadrado. Quanto é que é B? B é 1. Então, eu vou ter, ó, 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto é que é A? A também é 1. Vezes C. Quanto é que é C? C é menos 2. Aí a gente coloca entre parênteses, porque já tem o sinal de multiplicação aqui para não deixar os dois sinais juntos. Vamos lá resolver? Delta vai ser igual a 1 ao quadrado. Um número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 multiplicado por ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. Vamos para o jogo de sinal aqui? Menos com mais. Aqui no 1 não tem sinal, então é mais. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais, ok? Jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Só fazer a multiplicação agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Delta vai ser igual, então, a 9. 8 mais 1, 9. Já encontramos o valor de delta. O que é que a gente vai fazer com esse valor de delta? Aplicar na nossa segunda fórmula. Qual é a nossa segunda fórmula? Qual é a outra fórmula que a gente usa? A fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Todo mundo lembra disso? Essa outra fórmula? Duas fórmulas que a gente tem que lembrar sempre. Essa fórmula aqui, ó, a fórmula do delta e a fórmula do x, ok? Então, vamos substituir aqui. X vai ser igual a menos b. Quanto é que é b? É 1, mas eu tenho menos da fórmula. Então, vai ser menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quanto é que é delta? 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Que número é esse? 3. Muito bem. Por que que é 3? 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de delta, que é 9, é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 são 9. X é igual a menos b, b é 1, tem o sinal de menos da fórmula, fica menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, delta é 9, raiz quadrada de 9 são 3, dividido por 2A. 2 vezes A, quanto é que é A? A é 1, 2 vezes 1 dá 2, ok? 2 vezes A, quanto é A? 1. 2 vezes 1, 2. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o primeiro e o segundo valor, que a gente chama normalmente de x' e x duas linhas. E aqui a gente vai chamar de primeira e segunda raiz.
também pode ser. Vamos lá. X' vai ser igual. A gente repete o que tem aqui, menos 1. Aí a gente escolhe um dos dois sinais, né? Que é linha e duas linhas, é porque é o sinal de mais e de menos. X'. Vamos colocar primeiro com menos. Menos 3 dividido por 2. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. O que é que a gente tem aqui? Menos 4 dividido por 2. Menos com mais dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. Primeira raiz aqui é 2. X, duas linhas, menos 1, que já está aqui, mais 3, dividido por 2. Menos 1 mais 3. Imagine o seguinte, imagine que você tem R$3 positivo, R$3, e R$1 negativo. Você tem R$3 e gastou 1, tem 3 positivos e 1 negativo. Com quanto você ficou? Menos 1 mais 3 é igual a 2. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho as minhas duas raízes. Tenho x' igual a menos 2 e tenho x duas linhas igual a 1. Para que é que serve tudo isso, Luciana? Para que foi que você fez essa conta gigantesca aí para falar sobre os zeros? Deixa eu posicionar aqui direitinho. Os zeros da função quadrática. Por que foi que a gente fez tudo isso para falar sobre os zeros da função quadrática? Vamos lá comigo. A gente vai considerar algumas coisas importantes. Lembrem qual é a fórmula da função que eu utilizei. É essa fórmula aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 2. Essa é a fórmula da função quadrática que eu utilizei para chegar até esses dois valores. O que é que eu vou fazer agora? Vamos para uma próxima folha para a gente entender. Nos vemos na próxima aula, amores. Até mais!